nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine em mais uma gravação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, colocaste, Senhor, nos nossos corações esse desejo de vos encontrar. Possamos, Senhor, abrir o nosso coração para acolhermos todos os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar mais um vídeo. Antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Então, gente, hoje, qual é o nosso tema de hoje? Nós estamos pegando alguns temas aleatórios para a gente poder estudar, que o nosso povo católico tem muita dúvida. Eu vejo muito na internet, em alguns sites, o povo tem muita dúvida sobre a nossa doutrina cristã católica. Então, para a gente poder aprender e até poder ensinar para outras pessoas, então eu estou fazendo alguns vídeos que eu vejo que é necessário a gente fazer para esclarecer o nosso povo. Hoje, qual é o tema que nós vamos abordar? Muita gente questiona a questão do celibato dos padres. Por que o padre não se casa? Eu vejo muito essa contestação. As pessoas se preocupam muito. O padre tem que casar porque tem muita pedofilia na igreja. Então, se os padres casassem, acabava com isso. Tem muito casos de imoralidade na igreja católica. Então, se acabar, é porque os padres não casam. Se a igreja liberar, acaba isso tudo. Será que esse é o problema? Que o Papa Francisco é um Papa muito liberal, então o Papa vai liberar os padres para casar, e várias outras coisas aí. Então eu quero colocar alguma coisa sobre isso. Claro, gente, que eu vou usar a Sagrada Escritura, mas antes eu quero fazer algumas ponderações aqui sobre o tema. Enquanto isso, você pode abrir, que eu quero ler alguns textos da Sagrada Escritura, onde a Sagrada Escritura fala sobre o celibato. Tem gente que acha que a Bíblia não fala sobre o celibato, mas fala. Então, eu quero colocar aqui alguns textos da Sagrada Escritura que falam sim do celibato. Então, você pode abrir aí comigo. O primeiro texto que eu quero que você abra é Mateus capítulo 19, versículo 12. Mateus capítulo 19, versículo 12. Na Bíblia de Jerusalém é 1738, mas se você tiver outra Bíblia católica, ou até mesmo se for protestante, porque o Novo Testamento é igual, ok? Então, Mateus capítulo 19, Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículo 12. Enquanto você procura, eu quero colocar algumas ponderações sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar. Vamos começar por essa questão que as pessoas tanto debatem sobre a questão: o padre precisa casar porque tem muitos escândalos na igreja de imoralidade sexual, pedofilia, casos de padres com mulheres, essas coisas, né? A gente sabe que tem, né? Mas veja, isso não é por causa do celibato, não tem nada a ver uma coisa com outra. A prova de que o celibato não tem nada a ver, por exemplo, a pedofilia. Vamos pegar a pedofilia. Dizem que os padres que cometem esse pecado é porque a igreja não libera o casamento. Mas quantas pessoas que são casadas e cometem pedofilia? As maiores pedofilias são em casa. Pai, avô, tio.
Não é verdade? E tem também nas outras religiões. Eu já vi, por exemplo, também pastores também pedófilos. E são casados, os pastores são casados, a maioria deles. Então o problema não é o celibato, isso aí vem do caráter da pessoa. Isso não tem nada a ver, né? Se a igreja liberar o celibato, nada garante que vai se acabar com a pedofilia. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeira coisa. Segunda coisa, que muita gente diz, a igreja deve liberar o celibato porque Pedro era casado, que os bispos eram casados, não é? Por exemplo, na carta de Timóteo, é o texto que, por exemplo, os nossos irmãos protestantes usam para o pastor se casar. Aquele texto lá de Timóteo que fala que o bispo seja casado com uma só mulher, está lá na carta de Timóteo. Então, eles dizem que o padre também pode casar, porque na Bíblia diz que o bispo pode casar. Okay? E realmente diz lá na carta de Timóteo que o bispo pode se casar. Realmente diz isso. Mas então por que a Igreja Católica exige o celibato? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o celibato não é uma questão teológica, é uma questão pastoral. Mas ao mesmo tempo também é teológica. Ok? Por que que ela é pastoral e ela também é teológica? Ok? Primeiramente, o celibato ele tem 3 dimensões. Primeiro, ele é eclesiológico, ele tem a ver com a igreja, eclésia quer dizer igreja. Ele é cristológico, tem a ver com Cristo, e ele é escatológico, tem a ver com a escatologia. O que isso quer dizer? Primeiro, ele é eclesiológico, é a medida pastoral, a parte pastoral do celibato. Por quê? Antigamente, a igreja tinha padres casados. No começo da igreja, tinha padres casados, tinha bispo casado e até papas casados. Por que que a igreja mudou isso? Ela mudou no ano 1100, no Concílio do Latrão I. Primeiro, Latrão é um bairro de Roma, tá, gente? Então a igreja decidiu em concílio o celibato para o Ocidente. Lá no Oriente, os padres podem se casar. Mas por que que aqui no Oriente a igreja optou pelo celibato? Não tem nada a ver que o povo fala, é para o padre não deixar herança. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por quê? Qual é a medida pastoral da igreja? Por quê? O padre ele tem que ficar livre para a igreja. Ok? Mas o pastor ele casa e ele tem a sua igreja. Gente, nós não podemos comparar o padre com o pastor. O padre ele tem que celebrar missa todo dia, toda hora. Só que na matriz, aos domingos, são 4 missas. O padre tem que atender confissão, dar unção dos enfermos, tem que ter reuniões com o bispo muitas vezes. Então, gente, o padre ele tem muito mais coisas para ver do que o pastor. Eu vejo aqui na matriz como que, tanto que aqui na matriz os padres aqui, o padre Rodrigo ficou doente quando esteve aqui, não aguentou, é muito trabalho. O padre Luiz aqui, às vezes ele tem que ter ajuda, ele sozinho não consegue, tanto que sempre vem alguém para ajudá-lo. Então, gente, a vida de padre não é fácil. Outra coisa, o padre tem que atender várias capelas. O padre não tem só uma igreja para cuidar. Aqui, por exemplo, na matriz, tem várias capelas. Toda a igreja tem os lugares onde o padre tem que ir. Tem que vigiar, tem que cuidar do povo, vamos dizer assim.
Então imagine se o padre tivesse família. E nós vamos ver isso na carta de São Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver daqui a pouco o que São Paulo diz sobre isso. A parte cristológica, aí já vem a parte teológica. O bispo, né, pode ser casado, né, qualquer um pode ser casado, mas o padre, ele não imita. Pedro era casado. Pode ser, porque Jesus curou a sogra dele. Ele poderia ser viúvo, mas ele foi casado, porque Jesus curou a sogra dele. Então ele foi casado. Não sei se depois ele ficou viúvo, porque a Bíblia não fala nada. Provavelmente era viúvo, porque ele seguiu Jesus, não fala nem da mulher, nem dos filhos. Mas Pedro era casado. Mas só que o padre, ele não é padre por causa de Pedro. O padre, ele atua na pessoa de Jesus, e Jesus não era casado. Então essa é a parte cristológica. O padre, quando ele celebra a missa, ele celebra na pessoa de Jesus. Por isso que ele não se casa. Quem celebrou a primeira missa? Foi Jesus, e Jesus não era casado. Entenderam? Quem que perdoa os pecados? É Jesus, e Jesus não era casado. Então o padre perdoa em nome de Cristo. Então, tem a parte eclesial, tem a parte cristológica, ok? Que o padre imita Jesus Cristo. E a terceira parte é a parte escatológica. Qual é a parte escatológica? Jesus diz que no céu não vai haver casamento. O casamento é só aqui na terra. Então, o padre, ele já vive aqui o que nós vamos viver no céu, ou seja, a castidade. No céu não vai haver casamento, nem sexo, nem nada disso. Essas coisas são para esta vida. O sexo é para quê? Para unir o casal e para procriar. No céu não vai precisar nada disso. Jesus disse isso. No céu ninguém vai praticar isso. Por quê? No céu nós seremos anjos, nós não seremos anjos, seremos como os anjos. E os anjos não praticam nada disso. Então, entenderam? Então, o celibato é eclesial, cristológico e escatológico. E eu vou colocar isso na Bíblia. Aonde que está isso na Sagrada Escritura? E você vai entender. Então, gente, não vamos comparar o padre com o pastor. Não vamos comparar a Igreja Católica com as outras religiões. Ok? Tem todo um sentido totalmente diferente do celibato. Ok? E outra coisa, uma coisa que a igreja decide em concílio, ela não volta atrás. Então, opinião minha, eu acho que a igreja não mexe mais nisso. Porque foi decidido lá no concílio de Latrão que o padre não deve se casar. Ok? Então, não adianta as pessoas quererem espernear, eu acho que a igreja não vai liberar o celibato para os padres. Então, se você quer ser padre, você já tem que saber disso. Primeira coisa que você tem que saber: eu quero ser padre. Será que eu tenho vocação celibatária? Eu vou falar por mim. Eu vou dar um testemunho de mim. Eu queria ser padre quando eu era mais novo. Por que eu desisti? Porque eu não tenho vocação celibatária. Eu queria me casar. Então, se você quer se casar, a mesma coisa é a menina. Eu quero ser freira. Se você quer se casar, quer ser mãe, então você não pode ser freira, porque a freira também faz um voto de castidade, um voto de celibato. Não é um sacramento, mas ela faz um voto de castidade. Então ela já tem que saber. Então você que é menina, quer ser freira, você que é menino, quer ser padre, primeira coisa que você tem que perguntar a Deus: eu tenho vocação para o celibato? Isso é uma vocação. Nem todo mundo tem essa vocação celibatária, nem todo mundo. Então é preferível você se casar do que você ser um mau padre e uma má freira. Dá contra-testemunho. Entendeu? Então agora eu quero ler com você alguns textos da Bíblia que reforçam isso que eu estou dizendo. Então eu pedi para vocês abrirem aí em Mateus 19, capítulo 12. Olha o que diz Jesus. Versículo 12 do capítulo 19. Com efeito,
há eunuco. O que é o eunuco? É aquele que era castrado para não procriar. Os escravos, né? Naquela época tinha muitos escravos, então castrava os escravos para eles não se casarem, ok? Isso é o eunuco, que não procria, ok? Há eunucos que nasceram assim do ventre materno, ou seja, aqueles que não podem procriar, porque às vezes nasceu com algum problema, tanto homem quanto mulher. Tem mulher que não procria, não pode ter filho, tem homem também que é estéril, também não pode ter filho. Entendeu? Esses são aqueles que já nasceram com algum problema, ok? Por isso que quando você vai se casar é bom você fazer um exame para ver se você é fértil, se você quer ter filho. Aliás, deve fazer, não é? E você não deve esconder isso do outro, porque o casamento é para ter filho, então para ver se você não tem nenhum problema na hora de cuidar dos filhos. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, ok? São aqueles escravos que eram castrados para, né, não procriar, ok? E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem tiver capacidade para compreender, que compreenda. Tá vendo o que Jesus está dizendo? Tem aqueles que se fizeram eunucos pelo amor do reino de Deus. Aí entra o celibato dos padres e das freiras. Eles abriram mão de casar, de constituir uma família e entregaram, né, a sua vida e a sua castidade para Deus. Eu não estou dizendo que o padre e a freira tem que ser virgem, eu não estou dizendo isso. Mas, quando eles decidem assumir tanto a freira quanto o padre, aí eles têm que fazer um voto. Por isso que o padre, se ele quiser depois se casar, ele tem que pedir autorização da igreja. Por quê? Porque ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa a Deus e à igreja de viver o celibato. Então, se ele quer se casar, ele pode se casar, mas ele tem que pedir autorização da igreja, o Papa tem que autorizar, aí ele pode se casar na igreja. A freira é a mesma coisa. Então o padre e a freira, se quiserem se casar, eles têm que pedir autorização da igreja. E o padre ainda continua padre. A freira não, porque ela não recebeu um sacramento, mas o padre, ele continua padre. Ele não perde o poder de padre dele, ele só não pode exercer mais, a menos que seja um perigo de morte, a pessoa estiver morrendo. Aí ele pode confessar uma pessoa e pode dar unção dos enfermos, em caso de morte. Porque ele continua padre, mas ele não está exercendo, porque ele largou para casar. Ele fez, né, um voto e ele pediu dispensa, ok? Então aqui diz bem claro que tem aqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus. Então aqui a Bíblia diz que os padres e as freiras, né, deixam de constituir uma família para viver de acordo com o reino de Deus, ok? Agora, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, deixa eu conferir se é isso mesmo. Lucas 18, de 28 a 30. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Eu falei no primeiro texto da parte eclesial. Agora da parte da escatologia, que eu falei. Olha só que interessante que Jesus diz aqui no Evangelho de São Lucas. Jesus disse a Pedro, versículo 29, versículo 28, disse então Pedro, eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhe disse, em verdade eu vos digo. Quando Jesus diz isso, quer dizer, palavra minha, palavra de Deus, ok? Não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus,
sem que receba muito mais neste tempo, ou seja, nesta vida, e no mundo futuro a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo, isso aqui não é para todos. Isso aqui não é mandamento. Lembra daquele jovem rico? Aquele jovem rico, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fala para ele: cumpra os mandamentos. Então, os mandamentos é para todo mundo. Todo mundo tem que seguir os mandamentos. Aqui não. Aqui não é para todo mundo. Aqui é uma missão. Aqui é o que a igreja chama de conselho evangélico. Aqui é uma vocação. Aquele que entrega tudo para Deus. Deixa tudo. Então o padre e a freira deixam de constituir uma família. Larga pai, mãe, deixa de ter filhos, deixa de ter mulher ou marido, para ficar para o reino de Deus. A freira como freira e o padre como padre. Deu para você entender? Então já vive aqui o que vai se viver lá. Tanto que ele diz aqui, já vive aqui neste mundo, e no mundo futuro vai ter a vida eterna. Então, se o padre, ele tem essa vocação e ele faz isso com amor, e ele... por que muitos padres são canonizados? Por que muitos bispos são canonizados? Por que muitos papas são canonizados? Por quê? Porque deixou tudo. Deixou a sua vida, se gastou por amor do reino de Deus. E não é só padre, não. Leigos também. Quantos leigos que resolveram também largar o mundo, entre aspas? São Bento. São Bento não era padre. São Francisco de Assis não era padre. Gente, São Francisco de Assis viveu, vamos dizer assim, a vida toda dele para Deus, para Jesus, depois que ele conheceu Jesus, e não era padre, mas viveu a obediência, a pobreza e a castidade. Entender? Então, gente, isso aí não é para todo mundo. Isso aí é só para aqueles que são escolhidos por Deus. Tem aqueles que são escolhidos para casar, e é o que nós vamos ver agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Depois você deve ler esse texto inteiro de 1 Coríntios 7. Se você quer aprender sobre esse tema de hoje, depois você lê o texto inteiro. Eu não vou ler inteiro, eu vou ler só alguns versículos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Lembrando que São Paulo não era casado. São Lucas não era casado. Provavelmente, gente, nenhum apóstolo era casado, porque a Bíblia não menciona. Ah, mas Pedro tinha sogra. Mas não fala da mulher de Pedro, não fala dos filhos de Pedro. Provavelmente ele era viúvo. Provavelmente era viúvo, senão a Bíblia citaria. Quando Jesus vai curar a sogra dele, inclusive, vocês sabem por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque Jesus curou a sogra dele. Tô brincando, gente, só pra gente descontrair um pouquinho. Como sempre, é uma piada do Padre Léo, né? Ele falava que Pedro tinha mágoa de Jesus porque Jesus curou a sogra dele, né? Claro que é brincadeira do Padre Léo, não é? Mas, agora falando sério, a Bíblia não fala nem de mulher, nem de nenhum apóstolo. Mulher, filhos. Agora, São Paulo não era casado. São Lucas não era casado. Nenhum deles era casado. Então, gente, a igreja entendeu que o celibato é uma coisa necessária para o sacerdote. Ok? Então, por isso, a própria Virgem Maria, o próprio São José, que muita gente aí debate, né? Mas a igreja já diz que tanto São José quanto a Virgem Maria foram celibatários, eles não tiveram vida sexual. Por isso que muitos santos depois imitaram eles. E morriam por causa disso. Eu já fiz aí vídeos de Santa Luzia, de Santa Bárbara, de Santa Cecília. Todas essas virgens aí, essas mulheres que, por causa da Virgem Maria e de Jesus, resolveram também entregar todo o seu corpo
para Deus, ok? Resolveram não se casar. Então, gente, eu quero ler com vocês um pouco do capítulo 7. O versículo, eu não vou ler tudo porque é muito grande. Depois você lê todo o capítulo 7 para você entender sobre o celibato, ok? Olha o que diz no versículo 8 do capítulo 7. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Olha o que diz São Paulo. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Ou seja, não ter vida sexual, ser celibatário, porque ele não teve vida sexual. Mas, vírgula, se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado, ou seja, morando junto. O que é abrasar? É esse povo aí que fica morando junto sem casar. Então, São Paulo está dizendo que você pode se casar. É o que eu falei. Você pode escolher. Se você é homem, você pode escolher. Ou você se casa ou você vai ser padre. Você pode escolher. Você só não pode morar junto, sem ser casado. Aí você comete o pecado de fornicação. E nem casar somente no cartório. Você tem que casar no cartório e na igreja. Ok? Então São Paulo aí está bem claro. Tanto por quê? O celibatário e a viúva, e os viúvos. Por quê? Porque o casamento termina com a morte. A única coisa que extingue um casamento é a morte. Então você fica solteiro de novo. Então se você fica solteiro, você pode ou ser padre e freira, ou você pode se casar. Você só não pode morar junto, sem ser casado. Quantos santos? Santa Rita ficou viúva, foi ser freira. Quantos homens ficaram viúvos, foram ser padres. Ou você pode se casar novamente, não tem problema. Você só não pode morar junto, se você é viúvo ou solteiro, ok? Continuando aqui. Olha que interessante, versículo 10. Aqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido, e nem o marido da mulher. Não separe o homem o que Deus uniu. Se porém se separar, não se case de novo, ou se reconcilie com seu marido, e o marido não repudia sua mulher. É por isso que não pode casar duas vezes. Por isso que a igreja é contra o casamento de segunda união. É aquele casal que se separa e depois o homem e a mulher casam com outro. É adultério. Mas não é isso que eu quero colocar. Depois, gente, vocês lê tudo que é importante, mas tem uma outra coisa que eu quero colocar aqui. Olha só o que diz. Olha só o que diz o versículo 27 do capítulo 7. Presta atenção. Estás ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Ou seja, se você estiver casado, continue casado. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. Tá vendo?
Então, quem é casado, continue casado. Agora, se você não é casado, não procures mulher. Ele não tá, isso aí não é para todos. Isso aí é um conselho evangélico. É aqueles que querem se entregar para Deus. Então, se quer se entregar para Deus, não procures mulher. Tá? Todavia, se te casares, não pecas. Então, aquele que casa, tanto que é um sacramento. Tá? Então, se casas, não pecas. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Olha só o que ele está dizendo. O casamento tem tribulação. Então, gente, o casamento não é uma brincadeira, não é uma curtição. Eu vos desejaria poupar. Tá vendo? Então, todo mundo sabe que o casamento não é fácil. É uma vocação. Tá? Mas tem outra coisa que eu quero. Olha só o que diz o versículo 29. É aqui que eu estava querendo. Aqueles que têm esposa, sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram como... Não é essa passagem que eu quero. É o versículo... É o versículo 32 do capítulo 7 que eu queria. Eu quisera que estivesses isentos de preocupações. Aqui que eu queria. Presta atenção. Quem não tem esposa, presta atenção. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor. Presta atenção. Tá bem claro aí. 1 Coríntios 7, 27. Depois você lê lá. Perdão, 32. 1 Coríntios 7, 32. Aquele que não tem esposa, cuida das coisas do Senhor. É o padre. Então o padre, ele não tem mulher para quê? Para ele cuidar das coisas do Senhor. Ou seja, a igreja e o seu rebanho. Somos nós. Do modo como agradar ao Senhor. E como que ele agrada a Deus? Sendo um bom padre. Por isso, gente, que eu falo que o padre ele vai ser muito mais cobrado do que outros. Por isso que eu falo, a gente não precisa ficar falando mal de padre, de bispo e nem do papa. Eles vão ser julgados com muito mais severidade. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Eles têm que cuidar das coisas do Senhor, da igreja, dos fiéis. E se eles não cuidam, Deus vai cobrar isso deles. Como agradar o Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa. Tá vendo? Quem é casado tem que agradar a mulher, a esposa, e vice-versa. Por isso que a igreja colocou o celibato. Porque se o padre fosse casado, ele ia ficar dividido entre a igreja e a mulher. E aqui está bem claro. Quem não tem mulher, cuida das coisas do Senhor. Quem é casado, cuida das coisas. O homem tem que ser presente. Não só na vida da esposa, mas na vida dos filhos, da família. Ele é um chefe de família, ele é um chefe de casa. Então ele não pode se entregar 100% para a igreja. Não adianta. Como agradar a esposa. E fica dividido. Olha, a Bíblia reconhece que quem se casa fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor. Aí ele está falando para as freiras. Pode ser virgem, pode ser não virgem. A fim de serem santas no corpo e no espírito. Por isso que muitas freiras e muitas santas decidem não se casar. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao seu marido. Olha aí, tá vendo? Isso aqui tem muita mulher que precisa ler isso. A mulher tem que agradar o seu marido, inclusive na área sexual.
Porque ele diz aqui, que eu não vou ler agora, porque já estamos encerrando, mas ele diz aqui que o casal não pode ficar muito tempo sem ter vida sexual. Nem o homem, nem a mulher. Mas não vou ler porque não é nossa aula de hoje. Mas aqui diz bem claro, quem é casado, tanto o homem quanto a mulher, um tem que cuidar do outro. E depois dos filhos. Agora, quem não é casado, quem é padre, quem é freira, ou até mesmo quem é leigo, por exemplo, eu tô solteiro, então eu tô cuidando o quê? Das coisas de Deus, é o que eu tô fazendo aqui. Eu não tenho mulher, eu não tenho filhos, então eu tô cuidando das coisas do Senhor. É o que Deus está falando para mim, é o que Deus está tocando no meu coração. Algum dia Deus pode mudar? Pode, mas hoje é o que Deus quer para mim. Então você tem que ver o que você quer, qual é a sua vocação. É o casamento? É ser padre? É ser freira? Não sei. Aí só você pode responder. Agora eu espero que você tenha entendido a questão do padre não se casar, tá? Para você não ficar aí endossando esse povo aí que fica na internet. O padre tem que casar, a igreja não vai mudar isso. O Papa Francisco não vai mudar isso. O Papa é maravilhoso, é bonzinho, recebe todo mundo, mas o Papa Francisco não vai mudar nada de doutrina, gente. O Papa não vai ordenar padres casados. O Papa não vai ordenar mulher. O Papa não vai fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. O Papa é uma maravilha, mas ele não vai mudar aquilo que está na lei de Deus. Não vai. Ele não é que ele não vai, ele não pode. Ele sabe que ele não pode. O que a igreja decide, ela não volta atrás. Por isso que eu estou falando, a igreja não vai. Se você está esperando a igreja mudar essas coisas, você nunca vai ser católico. Mas a nossa alegria é isso. Podermos saber que a nossa doutrina, ok? É uma doutrina que não é uma brincadeira, ela tem um fundamento, tá? Então eu espero que você tenha gostado e entendido. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários. E nós vamos fazer mais vídeos nesse sentido. Você vai aprender muito sobre a nossa fé católica para você defender a nossa fé. Ok? Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.